Olá, eu sou a doutora Flávia Mambrini e esse é mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, comente e compartilhe, com quem você acha que vai ser útil esse vídeo, pode ajudar outra pessoa também. Hoje nós vamos estar falando sobre SOP, Síndrome do Ovário Policístico. Você já ouviu falar? Conhece alguém que tem? A SOP, ela é uma condição endócrina mais frequente que a gente tem hoje em dia entre as mulheres em idade fértil. Ela comete entre 6 a 16, 19% das mulheres nessa idade fértil. Ela é uma doença funcional. O que é isso? Ela afeta vários sistemas. Então ela afeta o sistema endócrino, o sistema reprodutivo, o sistema metabólico, e isso causa um prejuízo muito grande para a mulher e para todo mundo que convive com ela. O que causa a SOP? É uma boa pergunta essa, porque a gente ainda não tem um fator causal direto, tá? Então isso daí a gente não consegue afirmar isso que causou a SOP. Então não temos. Existem algumas manifestações metabólicas, endócrinas, até que a gente estava falando, do sistema reprodutivo, que podem vir causar a SOP. Hoje, os estudos mais recentes, eles têm trabalhado muito com a SOP. De fato, tem uma resistência dos sistemas inibitórios, principalmente nos neurônios hipotalâmicos. Ela começa a produzir muita coisa, muitos hormônios, estimular muitas células, mas ela não consegue fazer essa inibição de volta, esse feedback de inibição. E isso é o que atrapalha muito em todos os sistemas. A SOP, então, ela é caracterizada por muitos picos, um pico muito alto de LH. Esse pico muito alto de LH, ele é acompanhado de uma baixa de FSH. Então, o que acontece? Isso a nível ovariano, ele vai fazer uma hiperestimulação das células da teca, fazendo muito essa estimulação dos androgênios, principalmente a testosterona. E a SOP também, ele faz o recrutamento dos folículos. Então ela puxa aquele monte de folículos. Esse tanto de folículos, ele não consegue chegar ao desenvolvimento completo por conta do FSH e de outras coisas que a gente vai estar falando também. Um dos fatores que deixa aquele aspecto de ovário com múltiplos folículos. O desenvolvimento do folículo, ele depende muito do FSH, do LH, da insulina, do IGF-1, do hormônio antimileriano, então, e de muitos fatores antioxidantes também, para ele completar esse perfeito amadurecimento e concluir a ovulação. E a SOP também, ele é muito caracterizada pela resistência insulínica. Então, quem vem primeiro? A SOP ou a resistência insulínica? A gente ainda não tem nenhum estudo tão conclusivo quanto a isso. Mas o que a gente já sabe, que em pacientes com SOP obesas, a chance de ter começado numa resistência insulínica é maior do que nas não obesas. Nas não obesas, a gente começa principalmente com uma disfunção do pico do LH. Então, esse LH ele começa a fazer esse hiperestímulo na adrenal. E quando eu tenho uma insulina muito alta, o que acontece? Ela começa a diminuir meu SHBG, que é aonde a testosterona anda de mãozinha dada ali ligada para o corpo. Como eu não vou ter esse SHBG, o que acontece? Essa testosterona livre, ela fica muito mais circulante. E a testosterona livre circulante, ela vai causar os outros sintomas de incômodo: hirsutismo, acne, aumento de pelos pelo corpo, tudo isso. O IGF-1, quanto mais aumentado ele tá, mais androgênios ele vai estimular no ovário. E esse androgênio aumentado no ovário não tem esse papel de regulação negativa, ele não para e ele começa a fazer cada vez mais cistos, cada vez mais androgênios, e ela vai ficando cada vez com mais sintomáticas. Para a gente fazer o diagnóstico de SOP, existem os critérios de Roterdã. Tá? Os critérios de Roterdã, eles foram atualizados em 2012 e eles se baseiam em 3 critérios variáveis, que podem ser, a paciente pode ter 2 dele, e um critério que não muda, tá? Que é o primeiro, que é o principal, que é você excluir outras causas. Então, como diagnóstico diferencial, a gente tem que sempre pensar numa hiperprolactinemia, num tumor de adrenal,
pensar numa menopausa precoce, um hirsutismo idiopático, uma ovulação de origem hipotalâmica, uma hiperplasia adrenal congênita e num tumor ovariano produtor de testosterona. E como saber se você tem a síndrome do ovário policístico? Um dos primeiros sintomas, então, é você menstruar muito pouco. Então, você ficar 3 meses sem menstruação ou menstruar até 8 vezes por ano. Então, tem aqueles ciclos longos. Outro sintoma muito frequente, começar a crescer um pouco mais de pelo e aquela acne que não some, tá? E que piora muito no período pré-menstrual e quando menstrua, né? O terceiro é um critério mais ultrassonográfico, que é quando faz ultrassom e tem aquele vários cistinhos no ovário, tá? Hoje a gente mudou um pouco o critério, são 20 folículos entre 2 e 9 milímetros. Ok, e aí, o que fazer com isso? Uma das primeiras medidas que a gente tem que fazer é procurar o seu médico, tá? De preferência, ou um ginecologista, ou um médico que faz essa medicina integrativa, ou um nutrólogo, ou um endócrino, que vai saber te conduzir nesse tratamento, porque a SOP ela é uma doença crônica praticamente, porque você vai começar a ter ela e você vai tratar ela praticamente por um bom tempo, para ela não voltar. Ela tem tipo um período de remissão. O que você pode começar a fazer em casa? O principal é diminuir o consumo de carboidratos de alto índice glicêmico, começar a fazer uma atividade física, fazer uma alimentação mais rica em vegetais folhosos, nos legumes mesmos, as castanhas. E qual é a boa notícia que a gente tem hoje no tratamento da SOP? Existem várias outras maneiras da gente estar controlando essa síndrome sem ser só a pílula anticoncepcional. Então hoje existem medicações que a gente consegue controlar essa resistência insulínica, a metformina é uma delas. A gente falou já no vídeo do Geroprotetores um pouco sobre ela. Então ela tem várias ações e uma dessas ações é na síndrome do ovário policístico, como tratamento bem interessante. A segunda, que está saindo muitos estudos, é a melatonina. Sim, a melatonina ela também age, ela não é só um hormônio de sono. Aliás, ela não é um hormônio só sono, tá? Ela é um hormônio da escuridão. A gente vai fazer um vídeo sobre ela também. E eu vou fazer o próximo vídeo sobre a melatonina e a SOP, porque tem muita coisa legal, muita coisa nova e que a gente pode estar aprendendo a usar. E a melatonina, no caso da SOP, ela vai ter uma função muito importante na antioxidação dos folículos e no término de maturação deles, porque a melatonina ela também é produzida dentro do ovário. Então, para infertilidade, aborto de repetição, alguns tumores de ovários, ela também está sendo estudada, mas principalmente para SOP. Se você conhece alguém que tem SOP, que sofre de SOP, compartilhe esse vídeo. Toda quarta-feira temos vídeos novos no canal. Eu vou estar fazendo uma sériezinha sobre SOP. E não esqueça de curtir, se inscreva e comente. Obrigada, até o próximo vídeo.